Cara, voltando para o marketing digital novamente, falando aí sobre. Bom, vamos imaginar que a audiência descobriu o seu propósito. Pô, descobri algo que eu realmente gosto de fazer, eu quero monetizar isso. Agora, falando de uma parte mais prática, qual que é o caminho ideal? Até usando a tua experiência. Pô, começo no YouTube, começo no Instagram, em que momento eu começo a monetizar isso? De que forma? Qual que seria o caminho que você indicaria essa pessoa a seguir? Para monetizar e viver do propósito, o primeiro ponto é a pessoa identificar um problema no mundo. Qual que é um problema que eu posso ajudar a resolver? Depois ela identifica o público que tem esse problema. Ou o primeiro público, depois o problema. Depois que ela identifica para quem ela quer servir e o problema que ela vai resolver, ela começa a produzir conteúdo se posicionando no digital. Então ela se posiciona no Instagram. De uma forma bem prática, faz 3 Reels por semana pro Instagram, joga esses mesmos Reels no TikTok e no Shorts do YouTube, com uma única produção. Porque ela tem chance de viralizar em uma plataforma com um conteúdo, na outra não. São as leis dos números. A lei Algoritmo. do número, do algoritmo. Depois, um vídeo por semana para o YouTube, de 10 a 15 minutos. Porque a pessoa que te acompanha no YouTube é diferente da pessoa que te acompanha no Instagram e no TikTok. O nível de relacionamento é maior. E a gente sabe que quanto mais tempo a pessoa passa te assistindo, watch time, mais ela confia em você e mais chance ela tem de comprar de você. Então ali você consegue aprofundar um pouco mais o teu conteúdo, teu conhecimento. Depois que ela vai criando uma certa relevância e uma certa autoridade, isso dá para fazer em um mês. Ela pode criar um método para resolver esse problema, um passo a passo, em forma de mentoria. E ela entrega isso em 4 encontros pelo Zoom ou 6 encontros pelo Zoom e cobra 1.000, 2.000, 3.000 reais, vendendo para uma pessoa ou em grupo. Bem simples. Com o celular, a pessoa consegue fazer tudo isso. Legal. E a galera que trabalha como CLT e quer fazer essa transição, tu acha que é possível a pessoa continuar fazendo o que ela está fazendo para ter aquela estabilidade, aquela garantia e em paralelo tocar esse projeto? Sim, ela não vai ter o melhor resultado do mundo, né? Porque você realmente vai se diferenciar e vai explodir quando você se dedicar all in. Eu sei porque eu comecei assim. Eu tinha o meu negócio e fui querendo dividir. Enquanto eu tava dividindo, o negócio ia, mas ia mais ou menos, Uhum. né? Depois que eu falei, não, é isso que eu quero fazer, aí você vai all in, 100%. Mas dá, se a pessoa dedicar 1 a 2 horas por dia para produzir conteúdo, ela já começa a criar uma audiência, uma relevância, começa a vender ali as primeiras mentorias. E depois que ela já tá tendo uma renda que é compatível com a renda que ela tem no CLT, é o momento dela migrar 100% pro digital. Cara, isso aí foi um erro meu em relação à aviação. Eu fui comissário de voo durante 5 anos. E aí, no meu último ano, inclusive esse mês fecha um ano que eu saí da minha CLT. Uhum. Eu tinha colocado uma meta ao longo do ano que quando eu faturasse 100 mil reais, eu pediria a demissão. Até teve um caso uma vez que eu estava no cockpit, a 45 mil pés de altura, e aí eu estava com o comandante e o copiloto, e eles começaram a falar do marketing digital. Aí o copiloto lançou essa, porque eu acho que essa galera aí não fatura isso, nem tem como viver com a internet. Na época eu jogava equivalente a um copiloto de avião. E aí eu fiquei depois que eu pedi a minha demissão, eu falei, cara, por que que eu não saí antes? Porque depois de um mês, no segundo, terceiro mês, vivendo só do negócio, tomou uma outra proporção, porque eu tava 100% vivendo isso. Aí eu comecei a me questionar, cara, eu poderia ter saído antes, na verdade. Mas eu fiquei teimando que não, eu tenho que bater esse número, mas mais por uma questão de ego mesmo, talvez. Pô, eu tenho que bater esse número aqui, só que no final eu perdi tempo. Perdi até dinheiro, quem sabe? Porque se eu tivesse 100% naquilo, eu teria ido muito mais longe. Sim. Eu costumo brincar, essa é uma pergunta que eu sempre recebo, né? Qual é o momento de largar o trabalho, de viver do teu propósito e viver do digital? E eu sempre respondo, existem 2 maneiras. Uma maneira é mais conservadora, que você começa a empreender e vender um pouquinho e crescer um pouquinho, e aí quando você está fazendo a quantidade equivalente ao seu salário, você sai, e aí você economiza 6 meses de ganho para que você tenha ali 6 meses de vida. Se o negócio não der certo, pelo menos você tem o equivalente a 6 meses de salário para você sobreviver. Essa é a forma conservadora. E tem a forma kamikaze. É mais o meu estilo. A forma kamikaze é, não aguento mais isso, vou me dedicar Foda-se. all in nesse negócio e foda-se. Só que sabe o que é mais doido? Quando você tem certeza do que você vai fazer e você confia no teu potencial, cara, não tem como dar errado. É. É matemático. Para qualquer coisa que você colocar foco, energia, aprender com os erros e continuar fazendo, você vai ter resultado. Não tem como ser diferente, entendeu? Costumo dizer que a fórmula do sucesso, ou seja, conseguir aquilo que você quer, primeiro é
Foco, saber exatamente o que você quer. Depois, ação, entrar em ação massiva. Depois, melhoria contínua, porque você vai errar, então você aprende com os erros das ações. E por fim, resultado. Repeat. E aí você repete o ciclo. Foco, onde eu quero chegar? O quanto eu quero faturar? Ação, entra em ação. Melhoria contínua, aprende com os erros e tem resultado. E aí você vai repetindo. Cara, eu acho muito louco essa ideia. Eu trabalhei muitos anos na indústria. E eu gerenciei equipes enormes, de muita gente mesmo. E eu via nas pessoas que faltava todo tipo de atitude, de proatividade. Você via que... Eu pensava, falava, cara, se eu precisasse me rebaixar, eu seria melhor que esses caras. Se eu precisasse operar uma máquina, eu ia operar melhor que esses caras. Se eu precisasse fazer determinada ação, eu ia fazer, porque você via que as pessoas não tinham proatividade, não tinham vontade. E eu, pegando pelo que você falou, eu concordo, cara. Se você olhar pra uma parada e falar, cara, eu vou fazer essa porra dar certo, cara, não tem outro caminho, você tem que fazer acontecer. Obviamente, existem diversas dificuldades. Se você tiver a parte conservadora, que tiver uma graninha pra te ajudar a respirar e a botar o leite das crianças, vai ser muito melhor. Claro. Você não fica refém também do dinheiro, né? É. Porque ficar refém também é complicado. Você fica, preciso fazer dinheiro, você não fica nem criativo. Fica fazendo um negócio meio quadrado, meio no desespero. E aí afasta o E dinheiro. quando você é sozinho, ainda é mais fácil. Mas se você tem mulher, tem filho, tem outros, aí você tem um certo bloqueio, porque não é tão simples a atitude. E aí eu queria fazer uma pergunta agora meio provocativa. Não acredito nela, mas eu gostaria de entrar nesse assunto. A gente fala muito de celular é uma máquina, de a gente ter um propósito e da gente viver do marketing digital. Mas se todo mundo quiser fazer isso, será que a roda não para de girar? Isso nunca vai acontecer, né? Nós vivemos num jogo. Existe o tabuleiro do jogo, existem os reis, os peões, e é assim que o jogo acontece. Então, nós não estamos falando aqui para todo mundo, apesar de parecer que nós estamos falando para todo mundo. Quem está nos escutando é um pequeno percentual, só que nós estamos em uma bolha. E como nós estamos nessa bolha do digital, dá a impressão que todo mundo está no digital, mas ainda a minoria está no digital. Poucas pessoas estão no digital. Então, a gente precisa realmente fomentar para aqueles que sentem o chamado, falar, cara, eu vou fazer isso aqui. Mas mesmo assim vai ter muita gente ali apertando o botão, embalando o pacote, sabe? Fazendo Sim, coisas operacionais e Passei. braçais, e é o jogo. Passei por isso na época de indústria e, assim, e exatamente isso, assim, tinha a parte do serviço que era a mais operacional, aquela que teoricamente seria a mais difícil, e tinha um pessoal que queria só fazer aquilo. Tipo, eles eram muito bons naquilo, daí a oportunidade surgia para um cara que é muito bom, mas eles não queriam, eles queriam ficar naquela posição. E aí eu entendi que é importante essa pessoa existir para que as coisas funcionem. Claro. Tipo, se todo mundo ali na fábrica, sei lá, de 100, 200 funcionários, todo mundo quisesse ser gerente, só tinha um gerente, aí as pessoas iam se matar, iam se frustrar, não ia funcionar. Então tinha uma base e tinham pessoas que de fato vão fazer aquilo pro resto da vida e elas estão bem com Tão de isso. boa. É aquilo que elas querem e ok. E eu entendi isso na prática ali. Mas eu achei interessante a sua colocação de falar, pô, de fato, a gente vive numa bolha e a gente fala para uma bolha.